Imagina estar pronta para se casar, caminhando até o altar, quando a pessoa que você mais confia, sua própria irmã, aparece diante de todos e decide arrancar de você o seu noivo. Uma traição exposta, humilhante, capaz de destruir qualquer família em segundos. Mas o que parecia ser a vitória dela acabou se transformando no maior arrependimento da vida. Antes de continuar essa história surpreendente, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui de qual cidade você está assistindo, porque o que vai acontecer agora você não vai acreditar. No dia do meu casamento, quando a marcha nupcial começou e meus dedos tremiam agarrados no buquê de jasmim, minha irmã passou pela nave vestida de branco. Não era madrinha, não era convidada que se empolgou no tom. Era a Isadora, minha irmã mais nova, usando um vestido nupcial que parecia cuspido do meu, mas com brilhos extras, porque Isadora sempre achou que brilho resolve tudo. Parou a 2 passos do altar, virou-se para o noivo e disse com aquela voz doce que ela usava para conseguir o que queria: Rafael, me perdoa, eu não consigo assistir a isso. A verdade precisa aparecer. Os convidados se entreolharam. O pastor perdeu a linha do livrinho. Minha mãe levou a mão à boca. Rafael, que até ali mantinha a expressão ensaiada de homem honrado, olhou para mim, depois para ela, e deslizou as mãos pelo cabelo, como quem busca um argumento no couro cabeludo. Ele deu 3 passos, 3 apenas, e a igreja toda entendeu. Minha irmã tinha vindo buscar o meu noivo. Eu gostaria de dizer que berrei, desmaiei, arremessei o buquê na cara dos dois. Não fiz nada. Só senti um silêncio de mar dentro do peito, o tipo de silêncio que vem depois de uma onda muito grande. Pousei o buquê no banco, tirei o anel que ainda nem tinha sido oficialmente colocado e entreguei à minha mãe. Vamos para casa, eu disse. E sempre que conto essa história, alguém me pergunta como consegui. A verdade, eu já sabia lá no fundo que aquilo estava em curso fazia tempo. Nós duas nunca fomos iguais, embora todo mundo dissesse que parecíamos gêmeas. Eu, Clara, nasci primeiro, bagunçada e com o cabelo sempre preso num coque torto. Isadora veio 3 anos depois, carismática, rápida no improviso, capaz de fazer amizade com um poste. Meu pai dizia que se eu era a âncora, ela era o vento. O problema é que o vento, quando resolve, vira furacão. Quando conheci Rafael num café de esquina, um homem que ria com as sobrancelhas e falava do futuro como se fosse uma cidade em construção, levei 1 semana para apresentá-lo à família. Isadora chegou à mesa perfumada. Perguntou se podia provar o meu bolo de laranja e antes que eu respondesse, já estava cortando um pedaço maior do que o meu. Sorriu para Rafael como quem acende uma lâmpada. Ele retribuiu. Senti um frio curto, insignificante à primeira vista, que hoje reconheço como alarme. Isadora tinha um talento peculiar. Apropriava-se das minhas ideias como quem experimenta um casaco. Se eu mencionava um livro, na semana seguinte era o livro favorito dela. Se eu planejava um vestido simples, de repente o simples virava moda e ela surgia com um ainda mais simples, porém com um corte que fazia todo mundo elogiar. No início, eu chamava de coincidência, depois de competitividade. Por fim, já noiva, admiti que era inveja. A dela pela minha constância, talvez. A minha por uma liberdade que eu não tinha coragem de exercer. Os sinais ficaram gritantes 3 meses antes do casamento. Rafael começou a chegar tarde, com desculpas escorregadias. Reuniões que não existiam, celulares no silencioso, mensagens arquivadas. Eu pegava fragmentos no ar, um perfume que não era meu, um glitter minúsculo no forro do carro, e insistia que era paranoia. Até que num domingo encontrei na bancada da cozinha um guardanapo com meu nome e um rabisco que não era de Rafael. Era a caligrafia de Isadora, um coração, e dentro dele as iniciais C+R infantil, debochado, como se me dissesse: posso brincar com o que é seu e você nem percebe. Faltava 1 semana para o grande dia quando recebi uma mensagem anônima: ele não é quem você pensa. Dentro, fotos.
Rafael e Isadora num estacionamento, rindo, abraçados, com a despreocupação de quem está num feriado. Eu encarei a tela por longos minutos, esperando acordar de um sonho ruim. Não acordei. Liguei para ele naquela noite, pedi que viesse conversar. Ele veio com pressa, dizendo que era uma armação. Eu mostrei as imagens e perguntei: "Você me ama?" "Claro que amo." "Então me prova com honestidade." Ele jurou que seria a última mentira, que aquilo tinha sido uma confusão antiga, que Isadora o assediava, que ele não queria magoar ninguém. Escolhi acreditar por fraqueza e por medo. Quando se está a uma semana de um casamento, a verdade custa caro demais. No altar, a conta chegou. Isadora não limitou-se a roubá-lo nos bastidores. Fez questão de um espetáculo. Enquanto a minha família se estilhaçava em silêncio e a família dele tentava entender que novela era aquela, Rafael tomou a decisão covarde de enterrar qualquer resquício de dignidade e saiu da igreja com ela. Eu não chorei ali. Chorei na madrugada, no banheiro de azulejos gastos, encolhida no tapete como uma criança. Minha mãe bateu a porta e eu disse que queria ficar sozinha. Eu precisava me ouvir pela primeira vez. No dia seguinte, devolvi o vestido, desmanchei arranjos, cancelei a lua de mel. Perdi parte do dinheiro, todo o orgulho e quase a fé. O que não perdi foi a minha fome de sobreviver. Liguei para a dona do café onde conheci Rafael. Dona Lourdes, uma mulher de mãos quentes e olhar que enxergava além. E perguntei se ela ainda precisava de uma doceira fixa. "Precisar, eu sempre preciso", ela disse. E foi a primeira mão estendida. Passei a assar bolos como quem restaura um templo. A massa batida no ritmo do coração, a calda reduzida no fogo miúdo, os recheios ganhando paciência. Eu chegava cedo, saía tarde, aprendendo a linguagem secreta do açúcar e do tempo. O bolo de laranja da Clara, ironicamente, virou o campeão de vendas. Uma cliente gravou um vídeo, o vídeo viralizou e em 3 meses eu tinha encomendas de casamentos que não eram o meu. Alguém chamou isso de justiça poética. Eu chamei de trabalho. Foi quando o destino, sempre teatral, decidiu me testar. Um e-mail formal, educado. "Olá, Clara. Gostaríamos de contratar o seu ateliê para um casamento em setembro. Noivos, Isadora e Rafael." Eu li 3 vezes. A princípio pensei em recusar por autocuidado. Depois, considerei aceitar por superação. No fim, aceitei porque eu precisava olhar a ferida de frente, não para sangrar mais, mas para entender quando cicatrizava. No dia da degustação, Isadora chegou atrasada, com as unhas impecáveis e um vazio no olhar que ela disfarçou com comentários sobre flores e guardanapos. Rafael apareceu 5 minutos depois, tão arrumado quanto sempre, mas irritadiço, com um celular que não largava. Sentei-me diante deles e servi fatias de bolo em pratinhos azul claro. "Está perfeito", Isadora disse, engolindo depressa, como quem quer apaziguar um incêndio com açúcar. "O doce está bom", Rafael comentou, sem levantar os olhos. "Mas não exagera no recheio, fica caro." Foi a primeira vez que ele me tratou como prestadora de serviço, não como memória viva do que fomos. Curiosamente, foi libertador. Eu era, de fato, profissional. E profissionais entregam o combinado, não vingança. Até que 2 dias antes do casamento, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Paula. Ela se desculpou por escrever, disse que acompanhava meu trabalho no café e pediu 2 minutos da minha atenção. Anexos, prints de conversas do Rafael com ela, encontros marcados, depósitos e transferências da conta de Isadora, patrocinando investimentos que, na verdade, eram presentes para Paula. Vi os horários, li as juras copiadas e coladas. O padrão era o mesmo. Rafael dizendo que amava, que precisava de tempo, que merecia compreensão. A legenda não dita. Enquanto isso, quem paga é Isadora. Poderia ter enviado tudo para a família, poderia ter atravessado a igreja no dia, vestido de branco, e dito: "A verdade precisa aparecer." Mas eu não queria me tornar espelho da irresponsabilidade dos dois. Respirei
Imprimi os documentos, coloquei em um envelope e levei para a cerimonialista. Se a noiva quiser, entregue. Se não, jogue fora. Não quero palanque. Só não quero que ela diga: um dia que ninguém avisou. O sábado chegou com promessas de chuva e um céu que segurava as lágrimas. Eu e minha equipe montamos o bolo de 5 andares no salão. O cheiro de açúcar queimado calmava os nervos. Eu usava um avental novo que comprei como amuleto e tentei não olhar para o casal. Mesmo assim, vi. Isadora tremia no canto enquanto a maquiadora retocava o batom. Rafael rondava como um gerente de si mesmo, checando se todos trabalhavam por ele. Havia em seus gestos a pressa de quem sabe que algo pode ruir. A música começou, os convidados se levantaram e Isadora avançou pela nave. Eu não pretendia assistir, mas uma curiosidade antiga me puxou. Do meu canto, vi a cerimonialista aproximar-se discretamente e entregar o envelope para a noiva. Isadora segurou, indecisa, e o guardou no buquê. Houve votos, promessas aprendidas, e o sim pairou sem convicção. Quando o pastor pediu as alianças, Isadora olhou para o envelope como se ali estivesse uma bomba. E estava. Verdade explode. O sim saiu da boca dela como um sussurro rachado. Então, no momento em que os aplausos começaram, Isadora recuou um passo. Espera, ela disse. Antes de qualquer coisa, eu preciso ver uma coisa. Tremendo, abriu o envelope. Teve mãos para segurar cada página e olhos para ler cada linha. O rosto foi ficando pálido. O brilho exagerado do vestido virou ironia. Rafael, percebendo, tentou tomar os papéis. É a armação, é a sua letra, ela respondeu. E ali não havia doce que apaziguasse. O salão inteiro respirou com ela. Isadora olhou para mim. Não havia ódio. E isso me desmontou. Havia vergonha. Ela caminhou pela lateral até a mesa do bolo, parou diante de mim e sussurrou. Eu fiz com você o que agora estão fazendo comigo. Me perdoa. Não estou aqui para te punir, eu disse, e descobri que era verdade. Toma a decisão que te proteja. Ela voltou ao altar, entregou o microfone e a voz, apesar de trêmula, saiu limpa. Este casamento não vai acontecer. O que veio depois não foi bonito. Gritos, discussões, a mãe de Rafael dizendo que era um mal-entendido, ele tentando salvar a própria imagem. Eu tirei meu avental, pedi à minha equipe que recolhesse o que fosse possível e deixasse o bolo. Deixem para os convidados que ainda quiserem comer, eu disse. Sempre haverá quem coma bolo no meio do naufrágio. É a natureza humana, buscar doçura entre escombros. Na semana seguinte, Isadora desapareceu do radar social. Não houve posts explicativos nem stories lacrados. Fui eu que a encontrei num banco de praça perto de casa, com os cabelos presos de qualquer jeito e um casaco grande demais. Sentou-se ao meu lado sem teatralidade. Eu te invejei porque pensei que felicidade era um troféu e que se eu tomasse o teu, ele seria meu. Era um troféu sem peso, Clara. Oco, eu escolhi um homem que me admirava quando eu era tua sombra. Não quando eu era eu. Eu ouvi. Às vezes, ouvir é o único gesto que realmente muda alguma coisa. Eu não sei se sei te perdoar inteiro, respondi, mas eu sei te compreender um pouco. E agora você precisa se reconstruir sem usar o que é meu como andaime. Isadora foi para a terapia. Voltou à faculdade que tinha trancado na pressa de construir uma vida de vitrines. Arrumou um trabalho simples numa livraria e começou a gostar de empilhar histórias em prateleiras. De vez em quando passava no café da Dona Lourdes para me ajudar a lavar formas. Não para me copiar, e sim para estar comigo. Passamos a ter conversas de gente grande. Sobre culpa, sobre escolha, sobre o tipo de amor que não nasce por decreto. Rafael tentou me procurar, talvez para pedir desculpas, talvez para resgatar alguma versão favorável de si. Não atendi. Soube, por terceiros, que ele foi demitido por ter misturado contas. O mesmo hábito de confundir prioridades que misturava corações.
Paula, a moça dos prints, também sumiu. Nada floresce em solo de mentira por muito tempo. Quanto a mim, o ateliê virou uma empresa de verdade, com 3 fornos, 6 pessoas e um quadro de encomendas que me fazia organizar o tempo com alegria. O bolo de laranja da Clara virou assinatura e eu criei um novo, bolo água quieta. Um pão de ló levinho com creme de baunilha e raspas de limão, feito para celebrar remansos depois das tempestades. Em uma tarde qualquer, um fornecedor novo chegou com caixas de morangos e um sorriso manso. Chamava-se Caio. Não tinha pressa e me olhava como quem entende que força e gentileza cabem na mesma pessoa. Não foi amor à primeira vista, foi confiança à primeira conversa. Às vezes, é melhor assim. Meses depois, Isadora entrou na cozinha com um convite nas mãos. Não é casamento. Ela riu, já vacinada contra melodrama. É a minha formatura. Quero que faça o bolo. Com glitter? Provoquei. Com fruta de verdade, respondeu, e nos abraçamos como quem sela um pacto de futuro. Toda história precisa de uma moral, dizem. A minha é curta. Inveja é fome que não se sacia com o prato do outro. É buraco que a gente tenta tapar com pedaços da vida alheia. Isadora precisou cair na mesma armadilha que montou para entender. Eu precisei perder o casamento para ganhar a mim. E, para minha surpresa, o arrependimento dela não foi um espetáculo. Foi um trabalho silencioso. O único que realmente transforma. No café, às vezes, aparecem noivas com dúvidas nos olhos. Eu sirvo uma fatia do água quieta e digo que casamento é escolha diária, não foto perfeita. Se alguém pergunta da minha história, eu não escondo. Conto que já deixei o altar com as mãos vazias, mas que, no caminho de volta, encontrei uma cozinha. E é curioso, quanto mais eu mexo a massa, mais entendo que a vida não é sobre disputar quem corta a fatia maior. É sobre aprender a assar o próprio bolo, com o próprio tempo, até que o cheiro preencha a casa inteira. E quando finalmente a gente divide, não falta para ninguém.